como você faz o cálculo do seu custo de hora trabalhada. Então, se você quer definir um preço de venda, né, quanto cobrar pelo seu serviço, a primeira coisa que você tem que saber é qual o seu custo fixo. Para isso, tem uma solução aqui que é a calculadora de custo fixo. Você vai acessar o site free.com.br. Eu vou deixar o link na descrição, ele também está na descrição do canal, então fica bem fácil encontrar. Você vai encontrar uma série de ferramentas, mas nesse caso, né, você vai pesquisar por. Vamos pesquisar mais fácil: custo fixo. Aí ele retorna exatamente as ferramentas que têm relação com custo fixo. Tem uma planilha também, mas nesse caso, vamos utilizar a calculadora. Essa calculadora ela é gratuita, você utiliza pelo site, não precisa cadastro, não precisa nada. Então é super fácil e simples. Calculadora de rateio de custos fixos. Primeira etapa, qual o seu modelo de negócios? Então você pode ver aqui que você vai por etapas. Primeira etapa, segunda etapa, para ficar bem fácil de você entender. Modelo de negócios. Nesse nosso exemplo, vamos trabalhar com a prestação de serviço. Eu vou pegar como exemplo alguém que faz limpeza de estofado, é um serviço que é fácil de entender, fácil de compreender e você seleciona. Caso seja fabricação de produtos ou revenda, você muda, mas nesse exemplo é prestação de serviço. E o mais importante numa prestação de serviço é a mão de obra, ou seja, tem essa característica do prestador de serviço despender as horas dele para fazer e entregar o serviço que ele está vendendo. Bom, aqui eu já tenho um exemplo preenchido, mas eu vou limpar, tá? Você pode clicar nessa lixeira, limpar tudo. Tem a opção desfazer, caso você tenha clicado por engano, mas nesse caso não é um engano e nós queremos desfazer justamente para fazer um mapeamento de custos fixos. Bom, um prestador de serviço, ele pode ter uma estrutura, né? Digamos que você tem uma sala alugada ou algo assim. Eu vou colocar como exemplo, vou dizer que você tem uma sala alugada para prestar esse serviço, paga R$ 1.200 por mês, incluindo já aluguel, energia, água, tá? É uma sala bem barata, bem acessível. Então você simplesmente coloca aqui e vai fazendo a conta. Tem também essa calculadora, ela facilita bastante o cálculo, vamos dizer assim. O aluguel é R$ 800. Aí, além disso, eu também pago R$ 150 de energia todo mês e mais, sei lá, R$ 80 de água. Estou jogando para cima aqui para facilitar o cálculo. Aí, além disso, todos os meses, ou uma vez por ano, eu pago IPTU. Mas esse IPTU eu não sei o valor por mês. Você vai mudar aqui, tá? Se for mensal, né, um valor mensal, você seleciona aqui. Se for anual, você pega aqui e põe o total. Digamos que seja R$ 600 por ano de IPTU. Você simplesmente dá um adicionar, ele já faz aqui a conta dividido por 12. Bom, para chegar nos 1.200 que eu tinha colocado, falta mais 120. Eu vou colocar aqui, não sei, é custo aleatório. Aí você só clica em aplicar no campo, ele já preencheu aqui o valor, né, e fica fácil calcular. Próxima etapa, despesa de pessoal. Esqueci de mencionar aqui um ponto importante, que aqui você vai colocar tudo o que você gasta, mesmo que você não faça venda nenhuma. Então, por exemplo, é o custo do MEI todo mês, é um custo fixo. A mão de obra que você paga, independente se presta o serviço ou não. Então, todos os custos, eles têm que entrar aqui. Você mesmo tem uma necessidade de salário mensal, então o seu prolabore, o seu salário, ele é um custo fixo, uma despesa fixa que você vai ter independente de prestar serviço ou não. Então você tem que jogar aqui como custo fixo. Vou utilizar a calculadora novamente, até para facilitar. Então, digamos, a minha retirada mensal, R$ 5.000. Eu quero ter todos os meses esse salário. Eu também pago, sei lá, um ajudante, secretário, secretária, que custa 1.500 por mês. Então você vai colocar.
eu pago INSS porque, né, eu quero ter aposentadoria, então mais R$ 350. E assim você vai colocando todos os seus custos, despesas de pessoal, lembrando que cada negócio é único, tem a sua própria realidade, e por isso você precisa fazer de acordo com a sua realidade. Vai lá no extrato bancário que você utiliza para a sua empresa e vai rodando no mês passado. O que que você gastou? Ah, eu paguei isso, e vai olhando. Ah, isso é fixo. Vai jogando aqui. Então fica uma coisa super fácil e simples, que não precisa ficar lembrando de cabeça. É só olhar no extrato e vai jogando aqui da forma que precisa. Sistemas, prestador de serviço, em alguns casos, tem contador, tem algum sistema para controlar a entrada e saída. E aqui vai uma sugestão, o aplicativo Prumo, ele é muito bom para você organizar a sua agenda, organizar suas cobranças e também gerar relatório financeiro. Então, se você quiser depois, dá uma pesquisada no site aplicativo Prumo, que você vai encontrar ele. Mas digamos aqui que em sistemas você gasta mais R$ 200 todos os meses. Em outros, você pode colocar o gasto com veículo, né, que pode ser o seguro, que você vai pagar independente de usar ele ou não, troca de óleo, alguma manutenção fixa. Então vamos botar aqui, eu gasto mais R$ 600 com outras coisas em média. Ok? Então nós temos um custo fixo mapeado de 8.730. Deixa eu até subir um pouquinho. Esse é o valor que você vai pagar todos os meses, faça chuva, faça sol, mesmo que você não preste nenhum tipo de serviço, tá? Digamos que foi um mês zerado, nenhum cliente ligou, nenhum cliente agendou, mas essas despesas você vai ter todo mês, independente de prestar ou não serviço. Então, esse é o conceito de custo fixo. Ok? Então, vamos para a próxima etapa. E nesse caso, é o mapeamento do número de horas produtivas por mês, tá? Aqui diz volume de vendas ou produção, mas nesse caso é horas produtivas por mês. E nesse caso, vamos lá, você trabalha sozinho com limpeza de estofado, trabalha de segunda a sexta, então são mais ou menos 20 dias todos os meses, e consegue, digamos assim, fazer uma média de 2 atendimentos pela manhã, mais 2 atendimentos à tarde. E para cada atendimento, né, para cada serviço, você passa 1 e meia na casa do cliente. Então, se nós usarmos 1 hora e meia, dá 3 pela manhã, mais 3, 6 horas trabalhadas, vezes 20, 120 horas todos os meses. E aqui eu estou falando de hora produtiva, não quer dizer que você, prestador de serviço, só trabalha 120 horas. São 120 horas que você consegue cobrar do seu cliente porque você está lá prestando o serviço. Então, é esse o número de horas que você vai colocar. Porque depois, na hora de calcular o custo, o preço que você vai cobrar pelo serviço, né, você vai considerar essas horas aqui, ok? Então, bem simples a lógica aqui. Preencher os valores, calcular meu rateio, e aqui ele vai dar o valor do quanto custa cada hora produtiva que você presta o serviço lá com o seu cliente. Nesse caso, R$ 72,75. Ou seja, cada hora que você passa lá na casa do cliente, te custam em média R$ 72,75. E isso você tem que colocar no seu preço que você cobra do cliente. E eu vou te mostrar agora como que faz com a calculadora de preço de venda. E para ficar melhor, na verdade, eu vou criar um vídeo específico para fazer esse cálculo. Já que são duas coisas diferentes, é melhor separar em dois vídeos. Então, nesse vídeo, nós fizemos o rateio de custos fixos para prestação de serviço, né? Fizemos um mapeamento de custos fixos, tá? Tudo organizadinho, e também o número de horas trabalhadas foi mapeado. E com isso, a gente consegue calcular o custo fixo por hora trabalhada, levando em conta esse exemplo, né? Um serviço de limpeza de estofado, fazendo 4 atendimentos por dia,
1 hora e meia em cada atendimento, trabalhando de segunda a sexta.